Como recuperar a identidade sem romantizar o passado? No vídeo anterior, falamos sobre como a identidade africana foi destruída sem guerra direta. Como os deuses foram demonizados, os símbolos ridicularizados, a história reescrita e, por fim, como o próprio africano foi levado a sentir vergonha de si mesmo. Falamos sobre assimilação, rejeição, sobre a ilusão da aceitação e sobre o momento cruel em que, mesmo depois de tudo, alguém ainda ouve: volta para a África. Mas reconhecer a ferida não basta. A pergunta agora é outra, mais difícil, mais honesta. Como recuperar a identidade sem mentir para si mesmo? Como curar sem romantizar o passado? Como avançar sem se dissolver? É aqui que entra o Sankofa. O símbolo do Sankofa: voltar sem ficar preso. Existe um símbolo milenar do povo Akan, em Gana, chamado Sankofa. É um pássaro que caminha para frente, mas mantém a cabeça voltada para trás para carregar um ovo no bico. A mensagem é clara. Não é tabu voltar atrás para recuperar o que foi esquecido. Mas há um aviso silencioso nessa imagem. O ovo é frágil. Se você apertar demais com nostalgia, ele quebra. Se você esquecer que está caminhando para frente, você tropeça. Recuperar a identidade não é um retiro espiritual para o século XVIII. É uma estratégia de sobrevivência para o século XXI. O erro comum: confundir identidade com nostalgia. Muitos acreditam que resgatar raízes exige rejeitar a modernidade. Pensam que para ser autêntico, o africano precisa negar ciência, tecnologia ou pensamento crítico. Isso é uma armadilha. O passado não era perfeito. Tinha sabedoria, espiritualidade, ciência sim, mas também tinha guerras, limitações e hierarquias rígidas. Negar as falhas dos antepassados é criar um mito, e mitos, por mais bonitos que sejam, também escravizam. A identidade saudável não nasce da idealização, ela nasce da consciência crítica. Modernização não é ocidentalização. Existe uma diferença fundamental entre ser moderno e ser ocidental. China, Japão e Índia entenderam algo que a África ainda está processando. A ciência é uma ferramenta universal, não uma propriedade da Europa. O Japão opera robôs de alta precisão sem abandonar o shintoísmo. A China domina mercados globais sem abrir mão do confucionismo. Eles modernizaram o corpo, que é a tecnologia, mas preservaram a alma, que são os valores. Nunca permitiram que o estrangeiro escrevesse seus livros didáticos. A África, por outro lado, ainda insiste em estudar a si mesma pelos olhos de quem a invadiu. Isso não é progresso, é submissão mental. Usar um iPhone não te faz menos africano. Pilotar um drone não apaga sua ancestralidade. O erro foi vender a mentira de que progresso e cultura branca são a mesma coisa. Faça uma pausa e reflita. Você sente que para ser bem-sucedido hoje, precisa esconder algum traço de sua origem? Onde exatamente você sente que está abrindo mão de quem você é? A metáfora da árvore: o que manter e o que podar. Imagine sua cultura como uma árvore milenar. Para continuar viva, ela precisa de duas coisas: nutrir as raízes, que significa lógica comunitária, Ubuntu, respeito aos ancestrais, espiritualidade integrada à vida. Podar os galhos secos, que significa destruir as hierarquias opressoras, dogmas que sufocam o indivíduo, práticas que não resistem à ética contemporânea. Identidade não é museu, é organismo vivo. No passado, a coletividade era a caça em grupo. Hoje pode ser redes de tecnologia e educação e apoio mútuo. A essência permanece, a forma evolui. O perigo da troca de jaulas. Cuidado para não sair de uma prisão e entrar em outra. Alguns abandonam religiões coloniais e entram em espiritualidades ancestrais
buscando as mesmas correntes, medo do castigo, obediência cega, promessa de milagres. Isso não é libertação, é apenas troca de jaula. A verdadeira ancestralidade não te dá medo, ela te dá chão. Ela não te pede para ser pequeno, ela te lembra que você é o topo de uma montanha de sobreviventes. O caminho da consciência individual. A reconstrução começa no indivíduo que decide ser autor da própria narrativa, usar tecnologia sem se tornar escravo do individualismo, estudar história sem transformar o passado em ídolo, honrar ancestrais sem medo de questionar o presente. O africano não precisa voltar a ser como antes, precisa dar continuidade a uma história interrompida à força. A África e sua diáspora não precisam escolher entre passado ou futuro. Essa é uma falsa escolha imposta para manter o povo dividido. Povos fortes não rejeitam o mundo, nem se dissolvem nele. Eles entram no mundo sabendo exatamente de onde vieram. Sankofa ensina a buscar o que ficou para trás, não para morar lá, mas para não seguir adiante vazio. Se você pudesse resgatar uma única coisa da sabedoria dos seus avós para aplicar hoje, o que seria? Reflita. Se você busca enxergar a vida sem filtro, seja bem-vindo à Cosmovisão Sagrada. Até o próximo despertar.